Eu quero falar um pouco hoje sobre chamado, sobre uma convocação da parte de Deus. Hoje a gente vai falar, ainda estamos na série, Prioridades do Céu. E dentro do tema, dentro da série Prioridades do Céu, a gente fala sobre chamado também. Chamado é uma grande responsabilidade e que está incluso nas prioridades do reino do céu, estão inclusos na forma como o reino se move. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o chamado de Deus para as nossas vidas, sobre o chamado de Deus para cada um de nós e coletivamente como igreja também. Por isso, eu peço um pouco da sua atenção para que a gente possa ser ministrado pela palavra, para que a gente possa aprender juntos. Estamos aqui para aprender juntos sobre o chamado. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar lendo dois textos, na verdade. Eu quero ler Jeremias capítulo 1. Esse texto para mim, ele fala muito sobre o chamado. Jeremias capítulo 1, verso 4. Esse texto, ele dá base para o meu chamado também. Aquilo que eu ouço do Senhor, aquilo que todas as vezes em que, hoje bem menos, mas todas as vezes em que eu tinha dúvida, eu voltava a esse texto. Então, Jeremias capítulo 1, verso 4 diz bem assim, ó: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Então eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-los, declara o Senhor. Amém? O Senhor estendeu, volta o 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, para edificar e plantar. Até aí. Aqui a gente vê o profeta Jeremias. Gente, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Afasta aí, por favor. Aqui a gente vê o profeta Jeremias recebendo o chamado da parte de Deus. A gente vê o profeta recebendo algo da parte de Deus para que ele pudesse cumprir aquilo que desde o ventre da mãe dele ele foi chamado, foi convocado para fazer. E o outro texto que eu queria ler está lá em Atos capítulo 1, verso 6. Atos capítulo 1, verso 6. A gente vai entender o porquê desse texto. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas em que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. A gente precisa entender o porquê que o chamado ele é uma prioridade do céu. E aqui eu quero começar a discorrer sobre isso, a falar sobre isso. Por que que o chamado ele é tão importante e por que que ele é uma prioridade no reino, no céu? Aprendemos que amar a Deus é uma prioridade, cuidar da nossa família é uma prioridade. Aprendemos também que cuidar da nossa saúde é uma prioridade. Viver o chamado é uma prioridade.
E é por isso que eu quero comunicar e falar um pouco do porquê que isso é. Esse texto ele nos dá uma base para isso. O texto de Atos capítulo 1, ele nos dá uma base do porquê que o chamado é tão importante. Nesse texto a gente vê os discípulos sendo comissionados para serem testemunhas daquilo que viram. Testemunha ocular da ressurreição do Cristo. E isso nos revela uma prioridade. Havia uma expectativa dos discípulos para que o reino de Israel fosse agora, naquele momento ali, governar o mundo. Havia uma expectativa dos discípulos que Israel fosse o reino que governaria sobre todos os reinos. Mas ainda não tinha acontecido aquilo. E aí eles mal sabiam que, na verdade, eles seriam os instrumentos para que isso acontecesse. Porque na cabeça deles, eles entendiam o seguinte: que haveria de acontecer o reino de Israel governar. Era uma profecia que já existia no Antigo Testamento, e que o Messias iria cumprir isso, ser um instrumento para que o reino de Israel governasse sobre todo o mundo. E de repente, Jesus morre, ressuscita, Israel ainda não governa o mundo. E aí eles perguntam: o que está acontecendo? Senhor, quando é que vai ser o dia? Já vai ser agora? O Senhor já ressuscitou, né? Então vai ser agora. E aí, naquele momento, Jesus responde: não compete vocês a saber. Não é o momento ainda, mas eu tenho uma missão para vocês. Eu tenho um chamado para vocês. Eu tenho uma convocação para vocês. Eu tenho uma direção para vocês. Antes que isso aconteça, eles seriam os instrumentos para esse estabelecimento do reino de Deus, o reino do céu na terra. Eles ainda não sabiam disso, mas eles seriam os instrumentos que anunciariam a volta de Cristo, anunciariam que o Senhor ele governaria sobre toda a terra. O fato de eles serem testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e todos os confins da terra, é o cumprimento, é nada mais do que o estabelecimento do reino de Deus na terra. E isso vai acontecer em plenitude quando o Senhor voltar. Mas eu quero te dizer o seguinte: que a pregação da palavra apressa a volta de Jesus. Quanto mais pregarmos, mais perto de Jesus voltar isso se torna. Então eles entenderam que aquele comissionamento era uma forma de apressar o reino de Israel, o reino de Deus na terra, o governo de Deus na terra. Eles entenderam que o fato de testemunhar acerca de Cristo, acerca da ressurreição de Cristo, era uma forma de apressar a volta de Cristo, a volta de Jesus. E é por isso que esse é um dos motivos pelo qual o chamado ele é uma prioridade no céu, uma prioridade do céu. Porque quando nós pregamos, anunciamos, falamos de Cristo, quando nós falamos, testemunhamos daquilo que Ele fez na nossa vida, apressamos a volta dEle, apressamos a volta, a vinda daquele que vai estabelecer o reino dEle aqui na terra. Um momento em que o Senhor vai julgar todas as coisas, um momento em que o Senhor vai estabelecer um reino perfeito. Quanto mais pregarmos, quanto mais anunciarmos, mais próximo de voltar Ele estará. Quanto mais nos dispusermos a pregar, mais colaboramos para a volta de Cristo, para a volta do Messias, para a volta daquele que vem nos buscar, que vem buscar uma igreja santa e imaculada. Quanto mais anunciarmos o Evangelho, quanto mais testemunharmos aquilo que Ele fez na nossa vida, mais pessoas serão alcançadas e mais pessoas serão contempladas com a volta do Senhor. Portanto, a gente vê dois homens, dois anjos no caso, falando para aqueles apóstolos, para aqueles enviados:
este mesmo Jesus que viste subir, voltará da mesma forma. Ele vai voltar. E é por isso que o chamado, por isso que essa convocação é uma prioridade do céu. Porque toda vez que anunciamos, estamos estabelecendo o reino de Deus na terra. E nós somos instrumentos para isso. Isso é uma honra, querido. Anunciar o Evangelho é uma honra. Anunciar o Evangelho é uma forma de colaborar para a volta do Messias, para a volta do Rei, para a volta daquele que veio estabelecer todas as coisas, que vem buscar uma igreja. Toda vez que eu testemunho daquilo que Ele fez, eu me torno um colaborador do Evangelho. Eu me torno parte do Evangelho. Alguém que colabora de uma forma integral ao Evangelho. E é por isso que nós precisamos nos dispor. É por isso que nós precisamos entender que temos um chamado. E eu quero falar algumas coisas, tocar em alguns assuntos concernentes a chamado. Coloca Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui existe um aspecto, aqui tem um aspecto da pregação. Porque quando o evangelho for pregado em todo o mundo, e nós fazemos parte desse evangelho sendo pregado, nós somos instrumentos desse evangelho sendo pregado, então virá o fim. Então o Senhor retornará. Então o Senhor estabelecerá o seu reino. A gente vê que o chamado é uma honraria. O chamado é um encargo. O chamado é algo que flui do Espírito. Eu não consigo colocar um chamado daqui da minha mente para a sua mente. O chamado ele queima, ele flui de dentro. É do Espírito. Então receberei esse poder. Esse poder não é humano, esse poder ele é do Senhor, ele é do Espírito Santo. Essa capacitação, esse poder que nos empodera, que nos capacita, ele vem do próprio Espírito. O chamado ele vem do Espírito, ele vem do Senhor. E toda vez que nós somos chamados, algo diferente queima dentro de nós. Algo acontece dentro de nós. E aí a Kelly falou assim, não fala de mim, mas não tem como não falar. Minha vida espiritual assim está entrelaçada à nossa vida, porque ela me ganhou para Jesus. Então não tem como não falar de chamado e se eu não falar dela, não tem como. Mas eu lembro até hoje que quando eu recebi o meu chamado, foi numa brincadeira. Mal sabia eu que o negócio era sério, mais sério do que eu imaginava. Mas a gente estava conversando, ela falou bem assim, eu quero ser uma pastora de cura e libertação. Quero expulsar demônio mesmo, assim, ó, colocar a mão assim, sai. E aí eu, novo convertido, falei assim, legal, né? Bom, né? Eu também. Mal sabia eu o que estava falando. Mas naquele momento eu estava aceitando o chamado do Senhor para a minha vida. Naquele momento eu estava recebendo algo diferente, porque a partir dali eu abracei. Eu falei, é para isso que eu nasci, então vai ser assim. E eu lembro que a gente estava, eu sei que cura e libertação, e a gente sabe que abrange muito mais do que expulsar demônio. Mas na nossa mente naquela época era expulsar demônio. Era isso. E era colocar a mão e alguém ser curado e pronto, e maravilha. Tá enfermo, vem cá, menino, bora orar que eu oro e vai ser curado. Era isso que a gente estava pensando naquela época. E eu lembro que a gente estava num discipulado e de repente a gente foi orar pelo lanche com um discípulo nosso. E aí de repente, eu falei, meu Deus, e agora? Agora é a hora.
E aí liga pro pastor, o pastor não atende, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. E aí a gente não sabia o que fazer. Aí eu lembro que ele tentou cuspir em mim, aí a Kelly falou assim, peraí. Aí colocou a mão na cabeça dele, agora tu vai sair. Vai ser nem que seja na porrada, mas tu vai sair. E a gente orou naquele momento, eu morrendo de medo, mas eu falei, Deus, eu vou pra cima, porque o Senhor me chamou pra isso. E aí, mesmo com medo, querido, Deus, ele estava ali naquele momento me lapidando, sabe? Mesmo me tremendo todinho. Mas eu falei assim, eu vou encarar de frente. Porque Deus me chamou. Porque eu aceitei o chamado do Senhor. Porque eu disse sim para Ele. E eu não podia voltar atrás. Então se o meu teste era aquele, eu ia ser aprovado. Eu ia correr para cima. Mesmo que eu fizesse tudo errado. Porque naquele dia a gente pegou... E o demônio saía e voltava, a gente pegou, tu não vai sair não, então coloca ele debaixo do chuveiro. A gente colocou ele debaixo do chuveiro. Ele já saiu, irmão, que a água está gelada. Mas, naquele momento, o Senhor estava modelando a gente. Estava trabalhando no nosso coração. E aí, a partir dali... Tudo que tinha para expulsar demônio é liga pro Renan e pra Kelly. Era assim. Mas hoje estamos aqui caminhando para viver aquilo que o Senhor prometeu para mim e para ela. Trabalhar com cura e libertação. Viver o chamado hoje da nossa igreja. Da nossa igreja local como alguém que trabalha cura e libertação, que cuida das pessoas, que ora, que trabalha isso, que respira isso. Hoje eu vejo o cumprimento do Senhor daquela brincadeira lá no começo. No dia em que eu disse sim para Ele. O chamado, ele é algo diferente. Paulo escreve aos Romanos em Romanos capítulo 1, verso 1. Ele faz uma distinção entre chamado e separado. Olha só o que o texto diz. Romanos 1. Romanos 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Deixa esse texto aí. Paulo está colocando aqui, fazendo distinção entre chamado e separado. Porque ele foi chamado para ser apóstolo, mas ele também foi separado para o evangelho de Deus. Aqui a gente percebe que nem todos vão ser chamados para ser pastores. Nem todos vão ser chamados para viver em tempo integral da obra. Mas uma coisa é certa. Todos nós fomos chamados. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos uma missão a cumprir, um propósito a cumprir. Todos nós, por intermédio do Espírito Santo, do maior ao menor, somos colaboradores de Cristo. Mateus 28:19 diz: ide por todo o mundo. Ele não fala ide pastores por todo o mundo, ele fala ide por todo o mundo. Todos nós temos um chamado, um comissionamento, uma convocação do próprio Deus. Alguns separados para a obra, outros chamados. Quem é separado automaticamente já foi chamado. Mas eu quero te mostrar que existe um chamado individual para cada um de nós. Sermos colaboradores do Evangelho do Senhor. Sermos colaboradores daquele que nos chamou. E eu acho interessante aqui, Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo, para viver isso, para se derramar sobre isso, para viver intensamente cada minuto do seu apostolado. Eu não sei individualmente
porquê, o para quê, o porquê eu sei, mas o para quê, no sentido de individualmente falando, você foi chamado. Talvez você tenha sido chamado para mestre, talvez você tenha sido chamado para profeta, para evangelista, para apóstolo, próprio apóstolo, aqueles que abrem obras, que estão ali sendo enviados. Talvez você tenha um chamado específico, mas eu quero te dizer, como é que eu sei que eu sou chamado para algo? Pensa naquilo que você faria de graça o resto da sua vida, não cobraria e ficaria feliz da vida. Isso talvez seja o que mais se aproxima daquilo que é o seu chamado. Aquilo que você derramaria a sua vida, mesmo que ninguém te pagasse, mesmo que você não recebesse nada por isso, você faria alegremente. Você se derramaria isso todos os dias, até o último minuto. Talvez isso ajude você a encontrar o chamado. E aí, voltando para Jeremias agora, na verdade, iniciando em Jeremias, o que tem dentro, o que muda dentro de nós? O que difere dentro de nós? Qual é o anseio de alguém que tem chamado? O que nós precisamos entender é que o Senhor, Ele nos chama e nós precisamos abrir o nosso coração todos os dias para algo novo, para algo da parte dEle. Porque o que temos dentro de nós é um anseio, um desejo ardente de fazer para o Senhor, de viver para o Senhor. O chamado, ele te impulsiona a viver dia após dia, cumprindo aquele propósito, aquela missão. E é algo que queima dentro de você, é inexplicável. Mas eu quero te dizer o seguinte: está disponível para todos nós, está disponível para cada um de nós, mas nós estamos nos embaraçando com a nossa vida, estamos nos embaraçando e esquecendo de viver os sonhos de Deus. Sim, Deus é soberano e tem uma vontade na nossa direção. Jeremias experimenta essa vontade, Davi experimenta essa vontade. Mais do que o serviço, Deus, ele quer uma convicção diferente, uma convicção de algo que você nasceu para cumprir, para fazer, uma missão, um propósito que te completa. Salmo 139, a gente vê Davi experimentando de um chamado que o próprio Jeremias também viveu. Ele fala no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já o conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, me pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir os céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol ou no inferno, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me sustentará. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são como luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As Tuas obras são maravilhosas, sei muito bem disso.
Antes mesmo que nós fôssemos gerados, o Senhor, Ele já sonhou conosco. Antes mesmo que nós fôssemos gerados e sonhados no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha um propósito, já tinha um chamado, uma convocação para cada um de nós. Davi experimenta disso, porque ele sabe que o Senhor, aonde Ele estiver, lá Ele vai estar. Não importa onde você estiver, querido Deus, Ele vai cumprir a vontade dEle na sua vida. Não importa onde você for, o Senhor, Ele está te vendo. Não importa onde você caminhar, o Senhor vai estender as mãos na sua direção. Mas para isso, para viver tudo isso, precisamos dizer sim para Ele. Precisamos colocar o nosso coração na direção dEle. Precisamos abrir o nosso coração para os sonhos de Deus. Como eu falei, mais do que serviço, uma convicção que arde no peito, que é o lugar certo para estarmos. Pois quando estamos vivendo o nosso chamado, nos tornamos imbatíveis. Quando estamos vivendo aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós, nos tornamos imbatíveis. Não tem lugar para desistência. Às vezes vem vontade, mas existe uma chama que queima e que te impulsiona a viver algo mais para frente, que não te permite desistir, que não permite você olhar para trás. E talvez você esteja aqui nesse lugar assim hoje, estagnado, cansado, que já recebeu uma chama do Senhor, que já queimou dentro de você um chamado diferenciado. Hoje o Senhor, Ele quer reavivar o dom que há em ti. Hoje o Senhor, Ele quer fazer algo novo no seu coração. Diante de Pilatos, em João 18:37, Jesus, Ele fala bem assim, ó: eu nasci para isso. O que você nasceu para fazer? O que o Senhor te chamou para fazer? O que você nasceu para fazer? Chamado fala de convocação, de chamado, de chamamento para algo, para um propósito que Deus te escolheu desde que você nasceu. A gente vê, eu acompanho futebol e é engraçado que um jogador que ele nunca foi convocado para a seleção, há uma expectativa de ser convocado, de ser chamado. E aí está se falando os nomes lá da lista, até que o nome de jogador tal é chamado, e há uma festa. Há uma festa na família, há uma festa lá no momento da convocação. Quando foi a última vez que seus olhos brilharam pelo chamado? Quando foi a última vez que queimou dentro de você algo diferente, que diz assim: meu Deus, não importa mais nada, só quero viver o Senhor? Quando foi a última vez que você olhou e disse assim: há uma chama dentro do meu peito, que se o Senhor falasse assim, larga tudo e vem para cá, você iria? Quando foi a última vez que os seus olhos olharam para a obra do Senhor, para a presença dEle, e disse assim: Deus, o que o Senhor pedir eu faço? Isso é chamado. Isso é convicção. Eu lembro de um momento em que eu estava trabalhando na Moto Honda, e eu sempre conto isso, né? Mas eu estava chegando, eu estava entrando na empresa. E aí eu sentei no refeitório diante do café e disse: meu Deus, me tira daqui. Eu não nasci, Senhor, não nasci para isso, Senhor. Parecia arrogância, Senhor, mas me tira daqui. Eu queria estar lá na igreja. E eu liguei pro pastor, não sei se eu lembro, eu liguei: pastor, é o seguinte, me tira daqui, pelo amor de Deus, não aguento mais. Não aguento mais estar aqui, me tira daqui, pelo amor de Deus. Eu lembro de algumas coisas, não vou lembrar tudo, mas eu lembro que ele falou assim: calma, ainda não é a hora. Mas se tu tiver fé, a gente vai conseguir. Eu tenho, o que se eu falar, eu faço aí. E aí eu ainda passei um tempo trabalhando.
mas sempre queimou algo dentro de mim diferente. Sempre queimou um chamado diferente no meu coração, que tudo girava em torno do meu chamado. Eu lembro que ainda trabalhando, meu chefe chegou comigo e disse assim: ei, eu te quero no segundo turno. Aí eu falei: não. Assim veio de bate pronto: não vou. Ele disse: mas tu não tem querer? Não, tenho sim, porque eu preciso estar na igreja. E aí ele pensou, ele me chamou para conversar. Ele falou: não, bora lá na minha sala lá conversar. Bora. Olha, é o seguinte, eu preciso de ti. Preciso que tu vá para o segundo turno. Passa uma semana lá e depois tu volta. Até parece, né? Nunca funciona esse negócio. E aí eu falei: tá bom, uma semana. E aí fui. Primeira semana terminou, falei: ei, já foi uma semana, preciso voltar. Todo dia eu ia bater lá na porta: preciso voltar pro primeiro turno. Não tá dando, porque eu preciso ir para a igreja. Aí ele falou assim: consegue alguém para trocar contigo? Epa, não foi assim que você me falou, não. Então eu quero voltar. Eu perreei tanto ele, mas tanto que na segunda semana e meia ele falou assim: tá bom, vou te mandar de volta. Foi agora sim. E aí voltei pro primeiro turno, porque tudo que me atrapalhava na obra não era prioridade. Tudo que me atrapalhava de viver o meu chamado não era prioridade. Eu até ensino para os meninos, falei assim: ora para Deus por um emprego que não te atrapalhe na obra. Se atrapalhar, sai e vai para outro. É assim que eu ensino eles. E se nenhum der certo, abre o teu próprio negócio. Amém? Eu falo para eles o seguinte: na pior das hipóteses, abre uma estamparia que a gente vai se ajudando. Quando eu saí da Moto Honda, eu falei assim: Deus, não sei fazer nada. O que eu sei é dar aula, mas ainda não sou formado, então me dá uma estratégia. E aí a gente começou a trabalhar com camisas, com estamparia. Comprei uma estampa, uma impressora, cheio de vontade só. E aí Deus foi prosperando, e o negócio foi dando certo. E aí foi atrapalhando na obra, porque eu lembro do primeiro silk que a gente fez. A gente pegou uma encomenda, se eu não me engano eram 30 camisas. E aí eu falei: meu Deus, não vai dar tempo. E agora? A gente passou a noite acordado fazendo camisa, doidado lá. Quando deu 7 horas da manhã, a gente foi entregar lá, não sei nem onde é, que eu era tão longe que eu não sei nem onde é. E aí eu falei: ai Deus, tá bom, eu ainda entendi o recado, não dá mais certo não. Tá trabalhando na obra, então cancela. E aí a gente estava trabalhando já numa época, a gente já estava com encomendas de 100 e 50 camisas. Só que estava atrapalhando na obra, querido. Não dá. Minha prioridade é o céu, é o reino. Eu não sou deste mundo, eu sou do céu. O Senhor me chamou para ser cidadão do céu. Então tudo que há nessa terra não é prioridade, a não ser o Senhor. E aí você me pergunta: mas eu trabalho secularmente, como é que eu faço? Não dá para deixar meu trabalho. Sabe o que eu fazia, querido? Eu fazia o seguinte, trabalhando na Moto Honda também. A oportunidade que eu tinha para dormir, eu dormia. Eu pegava a rota 5h40 e aí eu ia dormindo na rota. Aí tinha intervalo do almoço, dormia de novo. Sabe por quê? Porque eu sabia que à noite eu tinha que estar completo aqui. Eu tinha que estar inteiro aqui. Eu tinha que estar... Eu não podia estar me escorando pelos cantos. Porque aqui é que queima, não lá. E aí eu dormia o máximo que eu podia, que era para quando chegar aqui eu estar inteiro para o Senhor, não pela metade. Se você trabalha empregado, quero te dizer, Paulo também trabalhava, mas tinha uma chama dentro dele que impulsionava ele a pregar. Olha só o que está escrito em 1 Tessalonicenses 2,9, do cara que trabalhava empregado.
empregado, né, entre aspas. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga para pregar o Evangelho de Deus a vocês, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vocês. Paulo trabalhava de dia e de noite, mas não deixava de pregar o Evangelho. Paulo trabalhava de maneira fadigante, cansado, esgotado, mas não deixava de cumprir aquilo que o Senhor o chamou para fazer, porque a prioridade era o reino, era o céu, era pregar o Evangelho. Recaía sobre ele a responsabilidade, a escravidão de pregar o Evangelho. Era assim que queimava dentro dele, era o chamado que queimava dentro dele. Atos 18:3. Atos 18:3. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tenda. Essa era a ocupação de Paulo, fabricação de tendas. Mas ele pregava o Evangelho, ele anunciava o Evangelho. Quando eu trabalhava empregado, a minha mente era voltada para o Senhor, administrando meu tempo, meu sono, minhas indas e vindas, para que eu pudesse viver o Senhor, viver o chamado dele na minha vida, mesmo trabalhando. Mas qual é o quadro atual que a gente percebe hoje? Muitos chamados se apagaram ao longo do tempo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. E aqui eu já vou acelerar. Por essa razão, torna a lembrar de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das mãos. Eu quero te dizer que a responsabilidade de manter o chamado queimando dentro de você é sua. A responsabilidade de manter o chamado pulsando dentro de você é sua. É quando nós colocamos lenha no altar, é quando nós estamos ali buscando ao Senhor, é quando nós estamos ali perto do Senhor o tempo todo. Essa é a nossa responsabilidade, manter a chama queimando dentro de nós. Nós recebemos um chamado, e muitas das vezes, enviesado pelos nossos medos, as nossas desculpas, as nossas capacitações, eu vou colocar assim, a gente acaba dizendo não para o chamado. Pedro foi um cara que olhou para Jesus e disse assim: Senhor, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? A gente vê Pedro falando isso em João capítulo 6, verso 68. Mas no capítulo 21 a gente vê o mesmo Pedro que falou: Deus, se o Senhor morrer eu vou com o Senhor. E aí Jesus morre. No capítulo 21 ele volta a pescar, ele volta a fazer o que ele fazia antes. O chamado apagou. Mas sabe o que é interessante? Jesus volta na praia. Ei, olha para mim aqui rapidinho. Jesus está na praia, longe. Ele está lá no barco, lá no meio do mar. Jesus ele chama: ei, vem. Pedro, desconfiado, diz assim: é comigo? Mas quando ele percebe que é a voz do Senhor dele, querido, sabe o que ele fez? Ele não pegou o barquinho e disse assim: vou lá para a praia. Ele mergulhou dentro d'água e disse assim: eu vou porque agora eu sei, o meu Redentor vive. Ele prometeu que ele cumpriu, ele está me chamando, eu vou. Se o Senhor está me chamando, eu vou. E ele mergulhou, não sei nem se ele sabia nadar, querido, mas ele foi. Ele saiu nadando na direção da praia e disse: Senhor, é o Senhor, então vem, só me ajuda, porque eu preciso ouvir o Senhor, eu preciso estar perto de Ti. E aí Jesus pergunta dele aquilo que a gente já ouviu várias vezes: Pedro, tu me amas? Ele disse: Deus, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, cumpre o seu chamado. Você ama a Deus? Cumpra o seu chamado. Cumpra a convocação do Senhor na sua direção. Cumpra aquilo que Deus está te chamando. Porque Pedro agora não é mais pescador de peixe.
Pedro agora ele é pescador de homens. Ele tem um chamado que queima no coração dele. A gente precisa sair. Eu sempre digo isso aqui, eu ministro várias vezes sobre isso. Gideão, a gente conhece o Gideão como o cara medroso. Gideão é o cara medroso, o mais fraco de não sei o que. Vai ver quem Gideão se tornou nas páginas seguintes. Continua lendo sobre quem Gideão se tornou. Gideão se tornou o cara mais forte de Israel. Ele disse assim: Senhor, eu tenho medo, mas eu vou. Pela tua palavra eu lanço a rede, como diz Pedro. A gente pode dar o exemplo de Isaías, que disse: Senhor, eu sou pecador demais para ir. Deus olha para ele: beleza, tudo bem, vem, eu te perdoo. Coloca lá um churrasco lá, uma brasa lá na boca dele lá, e diz assim: agora vai. Aí ele pergunta como quem não sabe, né? Quem eu vou enviar agora? Isaías, perdoado dos pecados, disse: Senhor, envia-me a mim. A gente precisa romper as barreiras das limitações para viver o propósito do Senhor. Deixa queimar, irmão, outra vez. Deixa vir para fora aquilo que Deus te chamou para fazer. Deixa vir para fora o chamado de Deus. Mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Mas eu não sei falar. Vai sem saber falar, porque Ele vai colocar as palavras na tua boca. Reaviva o dom que há em ti. Aquilo que estava morto, profetiza. Profetize sobre o seu peito e diz assim: Deus, volta a queimar outra vez. Volta a queimar, Senhor. Por fim, Deus colocou um sonho no coração de José. José estaria numa posição de liderança. Esse era o sonho e a convocação do Senhor para ele. Sabe o que é interessante? Aonde José estava inserido, ele liderou. Porque ele sabia qual era o chamado. Ele sabia qual era a palavra de Deus na direção dele. E isso ardeu tanto no coração dele, que como escravo ele se tornou o chefe dos escravos. Na prisão ele se tornou o líder lá dos carcereiros, do negócio todo lá. Na casa do Potifar se tornou administrador, até que se tornou governador do Egito. Aonde José pisou, ele falou assim: eu tenho um chamado e eu vou cumprir o meu chamado. Aonde José foi escalado para estar, ele ocupou o lugar que Deus sonhou para ele. Você pode olhar e dizer assim: mas eu estou aqui na prisão, o Senhor esqueceu de mim, poxa, eu sou tão ruim. Não, querido, a convicção do chamado dele diz assim: Deus me colocou aqui, vou me tornar líder aqui. Deus me colocou aqui, vou cumprir o meu chamado aqui. Quando ele está diante dos irmãos, existe uma frase que ele fala para os irmãos: na verdade, não foram vocês que me mandaram para cá, foi o Senhor. Lidere na dimensão que Deus lhe confiou. Não resista ao chamado de Deus. O chamado dele não mudou para nossas vidas. Aqui, nesse lugar, eu sei e eu continuo a afirmar: existem missionários, existem pastores, existem profetas. Nesse lugar, nessa igreja, existem pessoas que são chamadas pelo Senhor. Mestres, evangelistas, profetas. Você sabe aquilo que queima no seu coração. Tem uma galera do teatro aí que está fugindo também. Foge. Mas Deus te chamou para ocupar esse lugar, querido. Deus te chamou para ocupar os lugares. Viva o seu chamado, porque esse lugar é o melhor lugar do mundo.
Quando eu recebi a notícia do meu estágio, eu peguei a carta e disse assim: meu Deus, é real. Eu entrei no carro e eu falei assim: Deus, será? E eu abri aquela carta lá e disse assim: você foi aprovado para o estágio. Eu falei: meu Deus. Teve um tempo que estava tão distante, que o chamado pastoral na minha vida estava tão longe. E eu falei assim: Deus, será que o Senhor me chamou para isso mesmo? E aí quando eu abro aquela carta, tudo volta como um turbilhão, diz assim: Deus, o Senhor me chamou. O Senhor me chamou. Porque o que está queimando dentro de mim não foi homem, não é homem, não tem como ser homem, é um negócio que eu não sei explicar, irmão. Ai, queima e não sei. Quando eu chego na reunião de pastores, sento lá no finalzinho lá das cadeiras e disse: meu Deus, cara, quanto homem de Deus, eu sou uma gotinha de nada, de nada. Mas ao mesmo tempo, Deus trabalhando no meu coração, dizendo assim: cara, é possível, é possível, é possível. Antes de qualquer coisa, antes de receber e de presenciar tanta experiência maravilhosa, eu falava assim: pai, quero ficar aqui há 15 anos, o Senhor aqui do seu lado lhe ajudando. E aí, chegando lá na reunião de pastores, começa a queimar um negócio assim, diferente. Eu falei: Deus, que é isso? E aí eu já começo a ver assim, a extensão da IDPB Reviver. Eu já começo sabe, queimar um negócio assim. Meu Deus, imagina. Meu Deus. E aí eu lembro que eu até mandei pra ele. Então uma revistinha que tava falando sobre, eu nem lembro exatamente o que era, mas era um resumo, se eu não me engano, do ano de 2024. Aí tava lá, IDPB, Luz das Nações, Luz para as Nações. Eu falei: Deus do céu, será? E aí eu mandei pro pastor, falei: pai, olha aqui, ó, IDPB, Luz das Nações, extensão Reviver. Eu comecei a sonhar, querido, meu Deus. Deus, eu sei que Ele vai operar, tanto o querer quanto o realizar. Sabe por quê, querido? Porque um dia eu disse sim. Porque um dia, mesmo com medo, vou contar mais uma coisa para vocês. Vocês vão rir porque não foi com vocês. Mas quando a gente estava construindo aqui, eu tinha medo de altura, não tenho mais. Mas sim, era, sei lá, onde está aqui a caixa? Tinha umas colunas aqui, irmãos. E aí o pastor falou bem assim: vai, quebra a tua vez. Eu falei: caraca, meu Deus do céu, morrendo de medo. E como é que eu digo não? Aí eu subi lá no negócio e travou aqui, ó. Tá! Bati, eu acho que eu bati assim, igual borracha, acho que nem fazia cosquinha na coluna. Mas sabe o que eu estava fazendo ali, querido? Eu estava dizendo assim: Deus, não importa o quão medo eu tiver, eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Fui trabalhar com o Genildo uma vez, ele falou assim: tem medo de altura? Tenho. Beleza, bora ali comigo. Aí ele me coloca num andame que não tinha nada amarrado. E aí a gente vai pro terceiro andar da Raima, assim, ó. Eu olho pra baixo, assim, um monte de formiguinha. Eu falei: meu Deus do céu. Sabe o que eu tava fazendo ali, querido? Tava me preparando pro chamado.
Eu subi, morrendo de medo, não sei nem o que a gente fez lá. Mas eu sei que eu fui, suando mais do que tudo. Eu acho que eu perdi uns 5 quilos ali naquele dia. Só de água. Mas eu entendia que tudo que eu for fazer na minha vida, mesmo com medo, vai servir para o chamado do Senhor. Tudo que você tem medo, eu quero te dizer o seguinte: Deus está colocando isso aí, essa barreira para você vencer. É para você dizer assim: Deus, nada me para. O chamado queimava tanto no meu coração, querido, e queima tanto assim que às vezes eu vou com medo sem pensar nas coisas, mas eu vou, porque eu quero viver os sonhos de Deus. E o que queima no meu coração é: Deus, eu quero viver os teus sonhos, não importa como, quando, aonde. Se for, sei lá, um ano, um dia, 2 dias, não importa. Eu quero viver o teu chamado. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Se o Senhor está me preparando, me prepara. Não importa se eu vou viver o meu chamado 1 dia, 1 ano, 3 anos, não importa. Mas eu quero viver o que o Senhor sonhou para mim. Deixa queimar outra vez no seu coração. O cumprimento do chamado não vai acontecer na força do nosso braço, mas pelo poder do Espírito Santo, querido. Está cansado? É porque você parou de viver o chamado na força do Espírito Santo. Volta a buscar Ele. Volta a se consagrar. Volta a buscar o Senhor. Já não ora mais como antes, já não busca mais como antes, já não ouve mais como antes. Entenda, está na hora de voltar a queimar a lenha outra vez. Existe uma turma que fez quando chegou no grande dia. Ele falou: Senhor, nós expulsamos no Teu nome, nós fizemos tal coisa no Teu nome. E ele falou assim: não te conheço. Por isso não se trata do seu serviço, mas se trata do quanto você se relaciona com aquele que te chamou. Quando você se relaciona com Ele, você é aperfeiçoado pelo Espírito para viver o chamado e a convocação do Senhor. Portanto, querido, ei, olha para mim aqui, ó. Deixa queimar de novo. Você que é evangelista, que ganha almas. A gente teve um congresso aqui maravilhoso, querido. Volta a queimar. Volta a queimar. Deixa Deus fluir no seu coração. Deixa o chamado preencher as tuas veias novamente. Queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus.